Oi, pessoal! Todos aí já? Podemos começar a videoaula do dia 23 de abril? Senta direitinho na cadeira, hein? Postura, certo? Tenham em mãos livro, caderno, lápis, borracha, o material de contagem que eu pedi na aula passada, lembram? E hoje nós vamos fazer o seguinte: eu vou começar a aula com o capítulo novo. Depois eu vou fazer um anexo só com as correções da aula anterior, tá bom? Prestem bastante atenção, ok? Aí nós temos a abertura do capítulo 4 do nosso livro Multiplicação. Mostra a imagem, a parte de um painel de azulejos do artista Atos Bulcão, que cobre a superfície das paredes externas da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, no Distrito Federal. E ali vocês têm algumas perguntinhas para pensar um pouquinho, tá bom? A primeira: quantos azulejos você acha que aparece nesta imagem? Quantos azulejos inteiros você acha que aparece nessa imagem? Não é para contar. Você olhando assim, olha bem ali no vídeo ou olha no seu livro e estima uma quantidade, certo? Lembrem-se que tem azulejos que estão ocultos, né, que estão escondidos, que estão atrás daquela parte escrita ali. Aqueles também contam, certo? Só não contam os das bordas que estão cortados, ok? Coloca lá num cantinho o número que vocês acham que tem, certo? Aí é número 2. Agora você vai contar os azulejos. E aí você vai comparar com os azulejos que você estimou, com o número de azulejos que você achou que tinha, certo? Conta ali agora e vê se mais ou menos foi o mesmo número, ok? Além de contar um a um os azulejos ali, você conhece uma outra forma para determinar a quantidade de azulejos? Se não for contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, se não for contando todos aqueles azulejos ali, você conhece uma outra forma para identificar a quantidade de azulejos que tem ali? Conhecem? Agora, se cada azulejo tem 10 centímetros de lado de tamanho real, quanto você acha que mede o contorno do painel que aparece na imagem? Então, sobre isso que a gente vai trabalhar nesse capítulo, ok? Agora, então, vocês vão pegar o material de contagem que eu pedi para vocês, certo? Vocês vão organizá-lo daquela forma que está ali no vídeo. Vocês vão fazer grupinhos com 6 elementos em cada grupinho, certo? Eu peguei aquelas carinhas ali e eu separei em fileiras, ok? Vocês podem, com o material que vocês pegaram, ou feijões, ou pipoca, ou material dourado, ou qualquer outro material, e agrupem eles de 6 em 6, 5 grupinhos de 6, ok? Depois que vocês agruparem em 5 grupinhos de 6, vocês vão contar para saber a quantidade de material que vocês utilizaram, ok? E então, contaram a quantidade de material que vocês usaram? Essa forma que eu coloquei aí para vocês é uma outra forma que nós podemos determinar a quantidade de material que a gente utilizou sem precisar contar um por um, certo? É uma adição. Vocês agruparam o material em 5 grupinhos com 6 elementos, certo? Então, você vai contar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 e vai chegar ao mesmo resultado que você chegou quando você contou de um por um, não é verdade? Vocês estão observando ali que as parcelas são todas iguais. O algarismo de cada parcela é o mesmo, é o algarismo 6. Certo? Mas além de contar de um por um, além de fazer uma soma com essas parcelas iguais, será que existe uma outra maneira para a gente identificar a quantidade de elementos que a gente utilizou? Vamos ver?
Olha aí, ó, uma outra forma de nós fazermos. Além de contar um por um, além de nós fazermos uma soma de várias parcelas, nós podemos fazer uma multiplicação, que é o conteúdo do nosso capítulo agora do livro, certo? O princípio da multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Vocês viram que lá as parcelas eram todas iguais, certo? Ora, se eu tenho as parcelas todas iguais, é só eu fazer uma multiplicação. A parcela que eu tenho era 6, né? A quantidade da parcela que eu tenho era 6, certo? E quantas vezes que eu repeti o 6? 5 vezes. Então, eu posso fazer 6 vezes 5, 30. Chega no mesmo resultado que das duas formas anteriores, certo? Para essa atividade, eu coloquei para vocês ali o Diego da Era do Gelo. Vocês também têm? Eu coloquei 5 vezes a miniatura. Eu repeti 5 vezes a miniatura do Diego, certo? Cada miniatura dessas custa R$19. E eu quero saber quanto que custa todas elas juntas, ok? Então, eu poderia fazer 19 mais 19 mais 19 mais 19 mais 19. Mas eu quero fazer de uma forma mais prática, ok? E eu ainda agora tenho a vírgula, porque agora eu estou trabalhando com dinheiro. Então, eu vou mostrar para vocês como que faz essa multiplicação, onde eu preciso usar a vírgula, certo? Então, se eu tenho 5 vezes R$19, eu vou multiplicar R$19 por 5, certo? A multiplicação começa o 5 pelo primeiro número à direita, que é o 0. Então, 5 vezes 0 é a mesma coisa que eu repetir 5 vezes o 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Vai ficar 0, ok? Depois, eu vou multiplicar o 5 pelo outro 0. Vai ficar 0 igual, não é? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0. Ou então, 5 vezes 0, 0. Certo? Depois, eu vou multiplicar pelo 9. 5 vezes 9 seria 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9. 5 vezes o 9, certo? 5 vezes o 9 dá o resultado de 45. Eu não posso colocar o 45 lá no resultado, porque eu ainda preciso multiplicar o número 1, certo? Então, o que eu vou fazer com o 45? Eu vou deixar o 5, que é da unidade, lá embaixo no resultado, e o 4 eu vou acrescentar na ordem ao lado, na primeira ordem à esquerda, certo? Eu coloquei para vocês ele lá, ok? E por fim, eu vou multiplicar o 5 pelo 1, que seria a mesma coisa, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 5, certo? Então, 5 vezes 1, 5. Aí, a esse 5, eu preciso acrescentar, eu preciso adicionar o 4 que eu coloquei nessa ordem também, ok? 5 mais 4, 9, certo? Então, deu 95. Agora, como que eu vou colocar a vírgula? De que forma? Vocês vão lá no R$19, ok? Quantos algarismos tem depois da vírgula? São 2, não são? O 0 e o outro 0, certo? Então, eu vou contar lá no resultado, lá embaixo, lá no 95, eu vou contar 2 algarismos depois da vírgula e vou colocar a vírgula também, ok? Observem estas imagens. Elas estão estranhas, não estão? Esse aí é o Bibi. É o meu gatinho que tem me acompanhado nas videoaulas. Aí eu resolvi tirar uma foto dele e colocar aí para vocês. Mas vocês estão vendo que essas 3 imagens, a primeira ali, ainda dá pra gente identificar, né? Ainda está mais nítida. Mas as outras 2, elas estão deformadas, certo? Por que será que isso acontece?
Por que que ficou assim? Vocês estão vendo ali na primeira imagem 4 centímetros por 6 centímetros, na segunda imagem 10 centímetros por 5 centímetros, na terceira imagem 3 centímetros por 14 centímetros. Por que será que a mesma imagem ficou toda distorcida? Vamos ver? Olhem essas imagens agora. Agora elas ficaram bem nítidas todas as três, não foi? Por que que as outras ficaram distorcidas? Porque nas outras eu não fiz ampliação de forma proporcional. Eu fiz a ampliação de qualquer jeito, certo? Eu não fiz uma multiplicação para multiplicar os dois lados da imagem da mesma forma, ok? Então vamos observar ali, ó. Da primeira para a segunda imagem, eu multipliquei, eu ampliei a foto 2 vezes. Então, eu fiz os 2 centímetros lá de cima vezes 2, deu 4 centímetros ali na segunda imagem. E do lado a mesma coisa, os 3 centímetros da primeira imagem eu multipliquei por 2, e aí deu 6 centímetros na segunda imagem. Então, esta foi uma ampliação proporcional, por isso que ela ficou nítida, certo? Diferente das outras. Agora ali da primeira imagem para a terceira imagem. Quantas vezes que eu ampliei? Eu ampliei 4 vezes os dois lados. Então, eu fiz os 2 centímetros da primeira imagem vezes 4 e deu 8 centímetros da terceira imagem. E os 3 centímetros da primeira imagem vezes 4 também deu 12 centímetros, certo? Vocês viram que eu multipliquei pelo mesmo número os dois lados. Na primeira situação, eu ampliei a foto 2 vezes. Eu multipliquei por 2 os dois lados da foto. Na segunda situação, eu ampliei a foto 4 vezes. Eu multipliquei por 4 os dois lados da imagem, certo? Estão vendo como é importante a multiplicação? Olhem aí o meu bolo. Esses dias em casa a gente passa comendo, nem percebe, não é? Então agora eu vou mostrar para vocês a importância da matemática na cozinha, para fazer bolo também. Coloquei ali para vocês uma receita de um bolo simples de chocolate, certo? Mas aí, um bolo é muito pouco. Se eu quiser aumentar essa receita, vamos ver como é que fica? Se eu quiser, ali eu coloquei para vocês a quantidade de água e de ovos, ok? Se eu quiser, numa receita, vai 1 xícara de água morna. Cada xícara tem 200 ml. 200 mililitros, certo? Se eu quiser aumentar essa receita 2 vezes, então eu vou fazer 2 vezes 200 mililitros. Aí eu vou precisar de 400 mililitros de água. Se eu quiser aumentar essa receita 3 vezes, então eu vou fazer 3 vezes 200 mililitros. 200 mais 200 mais 200. Aí eu vou precisar de 600 mililitros de água. E se eu quiser fazer 4 vezes mais essa receita, eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 200 mililitros. 200 mais 200 mais 200 mais 200, que vai dar 800 mililitros. E assim por diante, quantas vezes eu quiser aumentar a receita, certo? A quantidade de ovos é a mesma coisa. Nessa receita simples, para um bolo, 2 ovos. Se eu quiser aumentar 2 vezes essa receita, eu vou fazer 2 vezes 2, certo? Eu vou usar 2 ovos para uma receita e 2 ovos para outra receita. Então, eu vou usar 4 ovos. Se eu quiser aumentar essa receita em 3 vezes, eu vou fazer 3 vezes os 2 ovos, certo? 2 mais 2 mais 2. Eu vou precisar de 6 ovos. E assim por diante, certo? Não se esqueçam que, quando eu fizer isso com uma receita, eu preciso aumentar
proporcionalmente todos os ingredientes, certo? Se eu quiser aumentar a receita 2 vezes, eu preciso fazer 2 vezes o trigo, 2 vezes o açúcar, 2 vezes o chocolate, 2 vezes a água, 2 vezes o óleo e 2 vezes o fermento, certo? Para ficar a receita, ó, deliciosa, ok? Olha aí, agora eu trouxe para vocês um tabuleiro de damas. Vocês conhecem o tabuleiro de damas? Jogam damas? Então, o que eu quero saber com esse tabuleiro? O que me interessa? Eu quero saber a quantidade de casinhas que tem nesse tabuleiro, certo? Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, mas aí vai demorar bastante tempo. E ainda, se eu me enganar, se eu me distrair, eu tenho que começar tudo de novo, não é? Eu posso também, eu coloquei ali, eu sei que tem 8 colunas e tem 8 linhas. Então, eu posso também fazer uma adição. 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Mas também vai ficar uma operação muito extensa. Então, a forma mais prática de se fazer é a multiplicação. Se são 8 colunas e 8 linhas, eu vou multiplicar 8 vezes 8, que vai dar 64 casinhas, certo? Ali também está mostrando para vocês, para dar uma retomada já, uma multiplicação como sendo a adição de parcelas iguais, ok? Essa parte é referente à página 75 do livro, multiplicação por 10, 100 e 1000, certo? Então, vocês têm ali, ó, como que faz a multiplicação por 10? Eu utilizei o mesmo número, 53, certo? Então, 53 vezes 10. Como que a gente faz? A gente coloca o número sozinho, 53, lá no resultado, certo? Aí a gente vai ver quantos zeros tem o número 10. O número 10 tem 1 zero. Então, a gente vai acrescentar esse zero lá no resultado, certo? Por 100. Então, você coloca o 53 lá no resultado e aí você vai ver quantos zeros tem no número 100. São 2 zeros. Então, você coloca esses 2 zeros lá no resultado. Então, 53 vezes 100 vai dar 5.300, ok? E vezes 1000? Da mesma forma, coloco o 53 lá no resultado. E quantos zeros tem no número 1000? 3 zeros. Então, você vai colocar os 3 zeros lá ao lado do 53, certo? Então, 53 vezes 1000 vai dar 53.000, ok? 53 vezes 10 é a mesma coisa que você fazer 10 vezes 53. 53 mais 53 mais 53 mais 53, 10 vezes, certo? Por isso que dessa forma é mais prático. 53 vezes 100 também é o mesmo que você fizer 53 mais 53 mais 53 mais 53 até 100 vezes, certo? E vezes 1000 também, até 1000 vezes, certo? Então, é importante sempre vocês lembrarem que o zero que tem no 10, você vai acrescentar lá no resultado. Os 2 zeros que tem no 100, você também vai acrescentar lá no resultado. E os 3 zeros que tem no 1000, da mesma forma. Você vai colocar logo depois do número que você colocou ali na frente, ok? Vamos começar o nosso registro? Muito, muito, muito capricho, certo? Começando ali com o cabeçalho, hoje é a aula do dia 23 de abril, bem bonitinho, certo? Vocês vão registrar hoje sobre multiplicação. Coloquei ali para vocês. Multiplicação é uma das operações matemáticas básicas, junto com a adição e com a subtração. Lembram? A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Coloquei um exemplo ali. Se eu fizer a soma 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, o resultado será 20. Então, como o 4 é a parcela igual, eu posso fazer 5 vezes o 4, que também vai ser 20, certo?
Outra coisa importante que eu sempre chamo a atenção de vocês é o nome dos termos, que agora a gente vai usar só aqueles nomes ali, combinado? Então, o 5 é o multiplicando, o 4 é o multiplicador e o 20, o nosso produto, certo? E finalizando, nós temos ali o sinal indicativo da multiplicação, que é o sinal de vezes, é o X. Você já conhece. Multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Quando multiplicamos um número natural por 10, por 100 ou por 1000, ele aumenta respectivamente. 10 vezes se nós multiplicarmos por 10, 100 vezes se nós multiplicarmos por 100 e 1000 vezes se nós multiplicarmos por 1000, certo? Basta repetir o número e acrescentar a ele um zero se for vezes 10, 2 zeros se for vezes 100 ou 3 zeros se for vezes 1000, certo? E coloquei os exemplos ali para vocês. 48 vezes 10, eu coloquei o 48 e acrescentei um zero do 10. 48 vezes 100, eu coloquei o 48 e acrescentei os 2 zeros do 100, 4.800. 48 vezes 1000, eu coloquei o 48 e acrescentei os 3 zeros do 1000, 48.000. Certo, pessoal? Agora, vocês podem fazer como tarefa as atividades das páginas 72 até 76, certo? Lembrando a vocês que vai ter um vídeo anexo a essa aula, nesse mesmo dia, com as correções da aula anterior. Certo, pessoal?